Olá, bonjour. Essa semana a gente conversa com Michelle Coelho. Michelle é analista programadora na área de TI. Ela estudou com a esposa na École Québec em 2011, após ter escolhido o Quebec como um lugar de liberdade, onde é possível ser quem você é e realizar qualquer sonho. Michelle, boa noite, tudo bom? Tudo, e você? Boa noite. Boa noite. Nossa, há quanto tempo? Muito tempo, né? Você estudou em École Québec em 2011, eu acho que eu tinha chegado no Brasil, 3 meses, alguma coisa assim, não falava português direito, não melhorou muito, mas na época era... Michelle, eu te convidei, a gente conversa sobre isso, porque, bom, primeiramente você é uma moça que trabalha em TI, primeiro, e uma coisa que não existe muito, primeiro. Então, eu queria que você compartilhasse sua trajetória, mas, primeiramente, acho que queríamos saber como que chegou essa ideia para você de escolher o Quebec como lugar de nova vida. Então, essa história começa bem antes, né? A minha história começa lá em 2008, antes de conhecer aquela do Quebec. Começa lá em 2008, quando a gente começa a pensar em um processo de imigração por conta de toda a nossa história, né? Muitas pessoas não conhecem a minha história, mas quem me conhece sabe, mas quem não me conhece eu vou apresentar. Michelle Coelho, eu sou casada com uma mulher, então já tem muito tempo, a gente já se conhece já faz 15 anos que nós estamos juntas. E então tudo começa daí, né? Ela trabalhava com fisioterapia no Brasil. Ela não estava feliz com a área dela. Eu estava bem, né? Com tecnologia, a gente no Brasil nunca tive problema com emprego, nunca tive problema com salário, então a gente estava bem. Mas se a gente passa a projetar a nossa vida, de ter filhos, de ter uma família, isso não era muito viável na época do Brasil, né? Apesar dele estar bem economicamente, eu estar bem também na minha área, mas projetando assim, a gente não tinha muito futuro no Brasil. Então aí começa todo o nosso processo de busca de processos. Então a gente começou com Portugal, eu cheguei até a fazer uma entrevista em Portugal, não deu certo. A gente também pensou, na época, na Austrália, mas aí tinha que estudar inglês, e eu disse, não, eu não vou parar meu trabalho para estudar inglês, porque eu me arrependo um pouco até hoje, mais pra frente eu vou falar um pouco disso também. E aí que entra o Quebec na nossa vida, assim, procurando processos de imigração, a gente passa a conhecer o Quebec, eu nunca tinha ouvido falar em Quebec, nem sabia que existia. E nessa época que ela achou o processo sobre Quebec, sobre o processo de imigração de Quebec, e eu vou falar de processo de imigração porque é diferente da forma que eu vim, da forma que a gente achou, né? A gente acha o processo de imigração de Quebec e toda a parte, a galera de Quebec também existia na época, não sei se ainda tem hoje, tinha muita gente que fazia todo esse processo no Brasil, eles iam falar sobre o Quebec, da vida no Quebec, não sei se isso ainda existe hoje, Sim. mas na época existia. A gente chegou até em uma palestra dessa no hotel deles que eles faziam, e a gente foi conhecendo, buscando mais informação, procurando saber mais sobre o Quebec, e aí começa a nossa vida com o Quebec, com o francês e com a École Québec. Mas você mencionou Portugal, Austrália, Quebec. O que foi para vocês o diferencial que a Austrália e o Portugal não tinham? Então, o Portugal para a gente era fácil, porque era a mesma língua, então facilitava. Eu acabei fazendo uma entrevista, só que não rolou Portugal na época, e a gente falou, vamos ver se a gente consegue outras entrevistas. Na época a gente não conseguiu isso, a gente está falando de 2008, né? Então já foi quase 12 anos atrás. E aí ela falou sobre a Austrália. Eu falei, olha, eu tenho meio que um trauma com o inglês, e isso é o que tem um problema hoje com isso, porque eu estou no governo federal, enfim, vou falar sobre isso mais na frente. Mas eu falei, eu não vou me animar para fazer inglês, eu não vou para a Austrália, não estou afim, estou bem aqui, vamos continuar na informática aqui no Brasil mesmo. E aí não me animou. E nisso ela continuou pesquisando, né? A Raquel sempre foi uma pessoa que sempre cuidou da minha carreira, digamos, foi sempre ela que procurou emprego para mim, mesmo no Brasil. Então eu mudava de emprego, era ela que estava procurando. Então, digamos que ela sempre cuidou da minha carreira no Brasil, continuou até hoje, é ela que faz digamos, toda essa estrutura minha carreira, é ela. E nessa busca dela, incessante de processo de imigração, ela achou o Quebec. E ela falou, francês. E nisso que ela falou francês, ela falou, olha, quem não tem muita...
quem não gosta muito de inglês, às vezes tem mais facilidade de aprender o francês, né? Por causa de língua ser... Latina. Exato, latino e tal. Vai ser talvez um pouco mais fácil. O que você acha de tentar? Aí eu falei, beleza, vamos tentar. E nisso que eu falei, vamos tentar, a gente achou um professor, a gente começou até com um professor particular. Vamos fazer umas aulas particulares e ver o que dá, o que a gente acha. E foi assim que a gente começou com francês. A gente começou com um professor de francês e a gente deu iniciativa. Assim, foi difícil, né? Porque você me fez reviver várias histórias nesses últimos dias sobre o Quebec, sobre o francês na minha vida. São histórias que eu conto até hoje e que me emocionam, mas assim, que fazem parte da minha vida. Eu falo, mas foi difícil, não foi fácil, mas que eu fico rindo até hoje assim com as histórias que eu passei sobre o francês. Então, eu diria que até para falar quatre van quatre no início foi bem difícil. Era muito difícil falar, mas assim, não foi um trauma, consegui, passei, vivi isso aí, e foi difícil, mas a gente está aí nessa caminhada, foi longa, mas a gente está aí ainda vivendo o inverno aqui. Não estou mais na província de Quebec, mas estou aqui no Canadá ainda, sobrevivendo ao inverno longo de vocês aqui, que é nossa, quer dizer, quase nosso, que ainda não sou cidadã, mas é isso, a minha história começa assim. Você está muito perto. Ottawa realmente não tem um rio entre. Exato. Mas em qual ponto, Michelle, o fato que você está casada com Raquel, que vocês são um casal LGBT, tive uma certa influência em escolher o Quebec? Então, na verdade, quando a gente escolheu o Quebec, a gente não escolheu o Quebec pelo fato de ter a possibilidade de ter filho de uma forma mais... Era muito mais aberta, né? Hoje em dia você ainda paga uma parte do processo. Antigamente, pelo governo de Quebec, a gente não pagava nada. Então, foi assim que a gente começou, no caso, pensando em ter filho, mas a gente não migrou, não fez a imigração pensando sobre o processo de filho. A gente pensou em ter uma família. E no Brasil, assim, isso eu posso dizer com todas as letras que, por exemplo, eu vivia uma vida dupla, né? Então, assim, no trabalho eu tinha uma vida, fazia meu trabalho, mas ninguém sabia que eu era casada, ou que eu tinha uma namorada, ou que eu tinha ninguém sabia da minha vida pessoal, digamos assim. E então eu vivia uma vida dupla. No trabalho eu fazia minha parte e depois eu ia para minha escola fazer meu francês e fazia minhas coisas. E foi assim que era no Brasil. Então, o Quebec foi foi libertador nesse sentido. E quando eu cheguei aqui, eu já não escondi mais nada. Assim, minha vida foi sempre super aberta, sempre fiz questão de dizer não é o marido, porque todo mundo pergunta, isso é marido, como vai? Não sou casada com um homem, sou casada com uma mulher, e sempre foi super tranquilo. Não tive problema nenhum de processo de trabalho com relação a isso, sempre fui muito aberta, até nas minhas entrevistas sobre isso, nunca tive problemas quanto a relação a isso. Como diria, no Brasil sempre foi muito fechado, eu nunca abri essa parte, mesmo nas minhas entrevistas no Brasil, sobre a minha vida pessoal. Vamos falar daqui a pouco da sua trajetória em TI, mas eu quero, agora que a gente está tocando nesse assunto, chegou dessa união no Quebec o Felipe. Fala dessa notícia linda. Então, ele já tem 4 anos, né? Então, já tem 4 anos que a gente planejou tudo isso. E digamos que é um processo simples, né? A gente querer ter filhos e a gente, no caso, no Quebec, a gente agora não está mais na província de Quebec, a gente está na província de Ontário, mas na província de Quebec, quando nós iniciamos o processo, né? Assim, nenhum processo no Canadá é rápido. Então, quando nós iniciamos o processo, é um processo demorado, é um processo longo, que você preenche muito a papelada. Então, você tem tudo planejar. Então, a gente planejou, como a gente planejou o processo de imigração, como a gente planejou vir para o Quebec, a gente também planejou ter o filho. Então, conheceu todo o processo, como tinha que fazer, a documentação que tinha que preencher, como que funcionava, e na época tudo era pago pelo governo, todo, do início ao fim era pago. Então, quando nós começamos o processo de filho no Quebec, para ter o Felipe, era tudo pago. Hoje em dia, por exemplo, a gente ainda quer ter outros filhos, né? A gente ainda vai pensar, a Covid aí atrapalhou um pouco os planos, acho que não atrapalhou, né? Acho que tudo na vida vem por uma questão. Mas a gente pretende ter outros filhos, mas assim, uma parte do processo atualmente é pago. Eu não sei de detalhes, porque eu não sei todos os detalhes do processo, então quanto que custa, eu sei que paga, eu vou pagar uma parte, mas não sei te dizer os detalhes, aí tem que pesquisar, até porque muda muito, né, os processos.
E aí ele chegou, né? Foram 4 anos, foi de toda aquela expectativa de fazer filho, de ter filho, e foi lindo. Acho que foi o melhor dia da minha vida, foi o dia que o Felipe nasceu, assim, tudo mudou na minha vida. E é você que engravidou? É a Raquel? Foi a Raquel que engravidou. Inicialmente foi a Raquel, então, assim, eu estou me preparando para que eu consiga engravidar agora, né? Próxima vez seja eu. Mas se não conseguir, ou se ela volta a se engravidar, ou se a gente vai por outros caminhos, a intenção, o nosso objetivo, o nosso planejamento não é ter um só, é ter mais de um, talvez 2, 3, não sei. A vida está aí para a gente viver, mas é pelo menos ter mais um, então vamos ver. Mas primeiro foi ela. Que história linda. Vamos falar agora da sua carreira. Como isso, eu me lembro, Michelle, que eu acho que em 10 anos na escola, na minha experiência, você é a única que conseguiu uma entrevista de emprego no nível iniciante, A2. Então, você começou na escola em 2011 e já no mesmo ano, alguns meses atrás, depois, desculpa, teve a missão Quebec na cabeça. Me conta tudo isso. Foi incrível, né? Acho que, como eu falei anteriormente, você me fez reviver esses últimos dias, muita coisa que eu vivi com o Quebec, com a École Quebec. Acho que eu tenho que deixar aqui minha gratidão por todos os professores da École Quebec, foram sempre muito gentis com a gente. E como tudo começou, né? Acho que em 2011 a gente começou como professor particular, aí a gente descobriu a École Quebec, começamos com a École Quebec. Começamos a fazer a École Quebec por conta do processo de imigração, né? Na época era de pontuação, eu não sei como estará hoje o processo, mas na época era processo de pontuação. Então, tudo valia um ponto, dependendo da sua idade, e tinha um ponto nesse processo que era, se você ficasse 15 dias no Quebec, isso valia um ponto a mais no seu processo. Não sei se ainda existe essa pontuação, mas no caso nosso a gente tinha esse ponto aí buscar. Então a gente falou, a gente vai planejar também uma viagem para Quebec para a gente buscar esse ponto. E uma outra questão também no nosso processo de imigração era que a gente ainda existia as entrevistas pessoais, né, físicas, com o escritório de imigração do Quebec. Então a gente chegou também a fazer esse processo, essa entrevista. E deixa eu lembrar que tá, beleza. Então, assim, a gente começou a École Quebec, a gente fez começou o processo de imigração e a gente planejou a viagem para o Quebec 15 dias. Era eu e a Raquel. Alguns dias antes dessa viagem, teve o Rock in Rio, no Rio, né? E aí a gente teve um problema que a Raquel machucou o pé, fraturou o pé e não poderia viajar junto comigo. E isso aí eu falei, gente, mas eu não podia perder um ponto do processo do processo de imigração, porque eu era a principal. Então contava com o meu ponto, né, para a gente conseguir. Eu falei, eu vou, tem que buscar esse ponto, vamos buscar esse ponto, eu vou. Então a gente tinha planejado ficar alguns dias em Montreal, alguns dias em Quebec e 2 dias na cidade de Trois-Rivières, que é entre a cidade de Quebec e Montreal, porque a gente tinha um casal de amigos conhecidos lá, trabalhavam na TI, então era uma possibilidade ir para Trois-Rivières na área de TI também. Então eu vim sozinha, né? Eu vim sozinha com meu francês, que na época era muito básico, mas eu voltei maravilhada, né? Eu voltei maravilhada porque eu conheci Montreal, conheci Quebec, andei pela cidade inteira de Quebec, então toda a minha visita na cidade de Quebec foi andando, então eu andei de noite. Eu andei com o celular na mão, eu não tive problema de andar de noite, ninguém mexeu comigo. Então, tudo isso, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar e para minha vida tá certo, tá? Já tá concretizado, vamos botar o francês aí para jogo, vamos estudar francês e vamos emigrar, entendeu? E quando eu volto para o Brasil, já antes até eu ir para a viagem, já existia a possibilidade de ter o Quebec, hoje em dia Quebec em teto, Quebec na cabeça, né? Uhum. Na época, eu nem sei se tinha esse nome, mas enfim, tinha a possibilidade dele acontecer, mas não estava certo, então as datas não foram fixadas. Então, quando eu voltei, as datas tinham, beleza, olha, vai ser daqui a 2 semanas, apliquem, e as entrevistas vão acontecer daqui a 2 ou 3 semanas, alguma coisa assim. E aí eu falei, voltei maravilhada do Quebec, falei, beleza, vamos atacar o francês. E aí eu comecei a pegar aula, foi aí que eu comecei a aula particular com vocês na École Quebec.
Coitada dos meus professores. A Sara sofreu um pouco comigo, mas eu estudei, né, Sérgio? Acho que, como eu falo para todo mundo, assim, nada na minha vida foi fácil. Estudar idioma não foi fácil, para mim não é uma coisa simples, né? Hoje eu estou trabalhando no meu inglês, hoje eu estou estudando muito meu inglês, até para aprimorar meu inglês, até porque eu estou no governo federal, então a gente tem que falar as duas línguas. Estou sofrendo um pouco, mas é aquele mesmo processo, né? Tudo que aconteceu com o francês eu estou revivendo com o inglês um pouco, mas a gente não pode desistir, não é fácil, não posso falar que é fácil, é difícil. Para mim é difícil, tem umas pessoas que têm facilidade com o idioma, que não é o meu caso, mas nada na minha vida foi fácil, então é a mesma coisa com os idiomas. Então eu fiz muita aula particular, acho que foi 2, 3 semanas direto com aula particular, e eu falei, vamos, e aí tinham dois dias em Curitiba, a missão de Quebec, e 2 dias em São Paulo. Eu falei, não, vamos logo em Curitiba, vai ser mais fácil, é o primeiro dia, eu não tenho nada a perder, porque na época eu não tinha nada a perder, eu queria fazer mais para fazer assim, olha, é uma experiência, como que funciona as entrevistas em Quebec. Vocês sempre disseram, não é a mesma coisa no Brasil, você tem que montar o seu currículo de uma maneira diferente. Então, a gente não tinha ideia, né, disso. E eu falei, não, vamos no primeiro dia, vou que vou, e vamos botar, não tinha nada a perder. E eu fui, e eu estava muito maravilhada com Quebec, né, eu acho que foi isso que transpareceu muito na minha entrevista. Foi aí, eu fui convidada para fazer 2 entrevistas, né, não sei se eu posso falar o nome das empresas, mas só olha, posso falar? Sim. Então, eu fui convidada para a GDG, e na época acho que era Systematics o nome da outra empresa. E aí eu fiz a minha entrevista, né, a primeira entrevista com a GDG, e eu tinha tudo que eu estudei na aula, porque, e como eu falo para muita gente que quer ir para Quebec hoje em dia, né, que me pergunta ainda, alguns amigos, alguns conhecidos que perguntam, mas como que é? Eu falei, olha, eu trabalhei a minha vida, né, o meu currículo. Então eu sabia vender o meu currículo, o meu peixe. Então eu sabia toda a minha história. Eu poderia não saber francês, mas eu sabia toda a minha história em francês. Eu sabia contar aquilo de uma forma que seria, né, fluente na época para mim. Então, foi isso que eu trabalhei. Então, a minha entrevista foi direcionada nas mesmas perguntas, acabou. E, no final, que ele começou a falar, né, o rapaz que fez a minha entrevista comigo, e falou, não, a gente quer te contratar. Só que, quando ele falava muito baixo, e você não está familiarizado com as coisas que eles falam, né, com o francês do Quebec muito, e eu fiquei meio assim desnorteada, mas a gente tinha, na época, eu, né, a pessoa que estava fazendo a entrevista, mas uma pessoa também que é a tradutora, se caso precisasse, que também era a primeira missão no Brasil, então tinha essa questão da tradutora, e aí ela virou para mim e falou, olha, você está entendendo que ele está querendo te contratar? Eu falei, claro que eu estou entendendo que ele está querendo me contratar. Aí eu falei, não, é meu sonho de ir para Quebec, né, porque a gente já tinha pensado em todas as coisas. Eu falei, não, realmente é meu sonho. E a gente saiu daquela sala e falou, não, procura uma impressora, a gente vai imprimir o contrato aqui agora e eu vou assinar o contrato. E eu não estava preparada para aquilo, né? A gente estava preparada, eu me preparei toda para a entrevista, eu não estava preparada para aquilo. E eu não sei se eu fui uma das primeiras a serem contratadas, mas, assim, não fui a primeira, mas eu fui uma das primeiras a serem contratadas. E eu fico muito feliz, assim, por toda a história que eu vivi, né, nas entrevistas, e eu vivo até hoje no Quebec, sou muito feliz aqui. Mas, e eu fiquei aquilo, ai meu Deus, será que é verdade? Aí eu cheguei, assinei, né? Foi difícil achar uma impressora, que nem eles estavam preparados para imprimir contrato na época também. E aí a gente conseguiu na recepção do hotel lá, imprimiu o contrato, assinou e tal, não sei o quê. Aí eu subi pro quarto, liguei pra Raquel, falando, não, consegui um emprego. Mas já assinou? Eu falei, já assinei. Mas e o salário? Eu falei, eu nem vi o salário. Eu só assinei. Mas foi muito bom, assim. É claro que se a gente parar para pensar hoje o salário, né? Eu acompanho a missão até hoje, nem sei quantas são, mas eu acompanho todas as missões, inclusive estou acompanhando essa porque tem muita gente me perguntando, e o salário, por exemplo, hoje que eles estão pagando para programador júnior, foi o que eu estava recebendo. Então, assim, muitas coisas mudaram, graças a Deus, mas foi muito legal, assim, o que eu vivi foi emocionante.
Eu me lembro que o dono da GDG me falou depois que eles contatou porque ele falou, ela não tem o nível de francês, mas o tempo antes da chegada dela vai demorar uns 6, 8 meses, então vocês podem resolver isso, mas eu me apaixonei por ela. Então foi realmente um negócio Você conseguiu a sua entrevista de emprego, deu certo. Deu certo, deu certo. Depois da GDG, o que aconteceu? Porque você chegou lá trabalhando para a GDG, mas agora está no governo federal canadense, em Ottawa, mas passou através de outras empresas. Eu vi bastante coisa, assim, já no Canadá. Eu fiquei na GDG por uns 2 anos, assim, o tempo que eu fiquei quase no Quebec foi o tempo que eu fiquei na GDG. E eu fiquei mais tempo lá por acho que eu falo isso porque faz parte da minha pessoa. Nem todos são assim, mas faz parte de mim. Eu sou muito grata pelas oportunidades que me dão na minha vida. Então, eu fiquei mais tempo na GDG por tudo que o Gaetan me proporcionou desde o Brasil. Pode não ter sido um salário bom? Pode não ter sido um salário bom, mas hoje eu vejo olha, mas quantas portas não abriram para outras pessoas que vieram depois de mim? Então eu fiquei mais tempo lá por isso, e depois eu saí por mais para ir buscar outras experiências, né? Porque conta muito outras experiências no Canadá. A GDG era muito consultoria, então a gente agora está no cliente, depois vai para outro, depois vai para outro. E isso me incomodou, eu não conseguia negociar muito salário com eles também lá, e acabei saindo depois e fui para uma outra empresa no Quebec, mas fiquei também 1 ano lá nessa empresa, depois eu fui para Montreal, e eu falei, não, vou me mudar para Montreal, era uma coisa que eu estava buscando, até porque Quebec estava me deixando um pouco... não depressiva, mas eu acho que não era a minha cidade, sabe? Quando você fala assim, ainda não é minha cidade. Sou muito grata por tudo que eu vivi, fiz amigos que, assim, que não esqueço, são verdadeiros amigos, os que eu fiz no Quebec, na cidade de Quebec. Então, mas assim, não, fui buscar outras coisas em Montreal. Então, mas não foi fácil também, né? A gente fala assim, fui para Montreal. Não, eu fiz mais de 10 a 15 entrevistas para ir para Montreal, como eu te falei. O meu inglês não é fluente, então eu dependia muito do francês, só que Montreal é muito bilíngue, né? Você tem muito trabalho que é só em inglês. Então, digamos que foi difícil achar aquela brecha para passar, e fiz muitas entrevistas, mas já estava com o francês já bom, então não foi um problema, mas foi só achar o momento certo, a hora certa, o cliente certo e a oportunidade certa. E aí fui para Montreal. Sim. Em Montreal, né, porque temos muita gente que estão perguntando, não, mas eu não vou para aprender francês, eu quero ir trabalhar para Montreal, eu vou me virar só em inglês. Bom, isso não é verdade. Na verdade, você precisa dos dois, porque a maioria das empresas de TI, especificamente em TI ou videogames, tem contratos com Estados Unidos, mas o idioma no Quebec é francês, então você tem que ter as duas, certo? Então, eu não aconselho, assim, isso aí é de mim, né, por tudo que eu vivi, também que eu falo para as pessoas, cada um tem prioridades diferentes, cada um vive situações diferentes, então eu tô aqui compartilhando a minha experiência, então o que eu não indico vir só com inglês, mas tem gente que às vezes acaba tendo um pouco mais de dinheiro para ficar 3 a 6 meses desempregados e conhecer um pouco mais do mercado, enfim. Não é o que eu indico. Então, eu acho que tem que vir com francês, nem que seja um básico para você tentar se desenrolar. Mas eu não sei se só com inglês você consegue em Montreal. Eu não vivi isso e nem sei se é verdade. Então, eu nem posso falar, beleza, pode ser que sim. Não sei, Montreal é tão diverso, tão aberto, tem tantas oportunidades, sim, pode ser que sim, mas eu realmente não sei te dizer porque é uma coisa que não vivenciei. Todos os meus empregos foram baseados no francês, tudo que eu consegui foi no francês, então eu só posso indicar que você venha com o francês, até porque você está na cidade de Quebec, e hoje eu entendo que é uma questão até de respeito pela cultura de Quebec, né? Então eu indico vir pelo menos com o francês básico. E, de qualquer forma, só para encerrar essa parte sobre o idioma, especificamente em Montreal, as pessoas que querem tentar ir só em inglês, vocês não conseguirão residência permanente, porque, de qualquer forma, para obter isso, o próprio governo do Quebec vai obrigar uma prova B2 de francês e uma prova... Então, hoje em dia, a proposta do governo do Quebec é que a cultura e o idioma francês continuam a existir no futuro. Então, eu sempre falo para as pessoas, se vocês
já falam inglês e não querem aprender francês, vá para outra província, porque são 7 milhões de pessoas que falam francês, cercado por 350 milhões de pessoas que falam inglês. Pois é. A proposta do Quebec é acolher as pessoas que querem viver em francês. Exato, é. Eu sinceramente, é aquilo como eu falei, né? Quando eu vim eu comecei o processo de imigração, né? Fiz a minha entrevista em francês, né? Teve uma ou duas perguntas em inglês no processo de imigração. Acabei vindo pelo processo de trabalho em francês, então tudo foi em francês. Todas as minhas entrevistas depois, né, que eu saí, procurei, foram em francês, foram baseadas em francês. Eu não tive entrevistas em inglês. Então, é aquilo. Eu acho que se quer vir para o Quebec, tem que falar o francês, né? Voltando à sua trajetória, então você se mudou para Montreal, conseguiu um emprego e, se eu não me engano, foi para o governo do Quebec, certo? Então, quando eu me mudei para Montreal, eu fui para a consultoria, né? Porque consultoria aqui é mais fácil você entrar, porque tem muito cliente, muitos clientes são do governo, então acabei entrando para uma empresa de consultoria. E fiquei 1 ano só, mas foi só para conhecer o mercado também, né, de Montreal. E aí passei, porque eu sempre busquei público, né, pela estabilidade, pela assim, alguns benefícios que o público dá. E aí eu sempre busquei público, então eu acabei passando por um processo, isso aí, toda essa carreira, né, de pesquisa de emprego, isso tudo, não sou eu que faço, como eu disse anteriormente. Raquel, você já foi contratada, primeiro emprego, ela já estava procurando o próximo, certo? Exatamente. Inclusive, foi ela que descobriu toda essa questão do Quebec em TET, né, tudo, o processo de imigração, tudo foi ela, tudo é ela, até hoje é ela, mas agora eu estou no governo federal, eu vou ficar, espero ficar um bom tempo, não pretendo sair. Mas quando eu me mudei para Montreal, foi isso. Eu fiquei numa consultoria, porque seria mais fácil para entrar, e posteriormente passei num processo para o governo de Quebec. Então, só que assim, o processo para o público de Quebec é diferente, né? É como se fosse por uma empresa particular. Você faz umas entrevistas, você tem algumas partes técnicas, né? Dependendo do processo, e eles te falam, te contratam ou não te contratam. Então, eu passei para o público, trabalhei na parte de ambulâncias, né? Do Montreal, então toda a gestão das ambulâncias, conheço bem essa parte de ambulâncias do Quebec. Não é gratuito, muita gente acha que é gratuito, não é. Então, fui para lá, eu não queria sair de lá, acho que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei, fiz muitos amigos lá, até hoje eu falo com muita gente que está lá, e estou tentando trazer alguns para o governo federal, assim. Mas fui muito feliz, assim, na parte, o lugar que eu trabalhei foi o Jean Santé, lá, né, em Montreal, e fui muito feliz em Montreal, e muito feliz nesse trabalho, assim, é isso que eu falo, né, a amizade, quando a gente consegue fazer uma amizade com o quebequense, é muito real, né, é muito verdadeiro. E às vezes com o brasileiro, às vezes a gente não pode comparar, que eu vivi muitos anos no Brasil, mas quando as minhas amizades que eu fiz aqui com o quebequense são muito verdadeiras, né? E aquela verdadeira, quando eu falo assim, elas são verdadeiras, eu sei que eu posso contar, mas assim, não aconteceu de nunca eu ter ido na casa da pessoa, sabe? E essa troca não existe, mas existe a amizade verdadeira. Isso é uma coisa que eu descobri aqui, que eu passei a vivenciar muito e amar essa parte do Quebec. Quando você consegue fazer uma vida, é difícil. Tentei por muitos anos em Quebec, na cidade de Quebec, não consegui. Consegui algumas que eu já conhecia, assim, de outros contatos, mas não eu diretamente. E no trabalho agora em Montreal eu consegui fazer, tenho alguns amigos lá. Isso foi muito feliz em Montreal, muito grata. Você está tocando num ponto interessante, porque essas experiências compartilhadas, a gente já gravou alguns episódios, vai ter mais, eu também tenho muitos alunos que me falam do feedback deles, e depende da experiência de cada um. Muitos brasileiros falam, bom, os quebequenses são diferentes, eles não são tão calorosos do que os brasileiros, mas quando eles desenvolvem uma amizade, ela é verdadeira. No Brasil, a gente se torna amigo depois de 5 minutos assistindo o jogo de futebol. Mas, bom, tem coisas diferentes e tem experiências diferentes. Você está falando que na cidade de Quebec foi um pouco mais complicado desenvolver amizade. Você acha em qual... Porque eu estou perguntando porque tem alunos que chegaram tipo com o nível B2, C1, e estão me falando que
foi mais fácil desenvolver relações do que outras pessoas. Então, você chegou lá com qual nível? E você acha que o nível de francês, no início, pelo menos, para entrar em contato e criar amizade, essas coisas, tem alguma coisa a ver ou não? Eu acho que sim, que pode influenciar, Sérgio. Eu acho que quando a gente chegou na cidade de Quebec também, chegou no verão, e a gente saiu muito, né, na cidade de Quebec. Eu acho que eu conheço a cidade de Quebec de ponta a ponta lá. E eu acho que talvez o impacto, quando você chega com francês, que não é o francês que eles esperam, existem algumas barreiras que você vai aprendendo, né? Da cultura mesmo, né? Algumas dificuldades que você vai aprendendo ao longo do tempo. E quando eu vivi na cidade de Quebec, ainda não tinha a cabeça que eu tinha hoje, né? Da cultura, de como funciona e tal. Então eu tive muita dificuldade de fazer amizade, assim. Eu fiz amizade lá com uma francesa, né? Com brasileiros, obviamente. Mas quebequense, assim, que eu me lembro, eu não tenho amizade nem de trabalho mesmo, nem, assim, de eu ter saído, conhecido no bar, que a gente saiu, conheceu, assim, quase não me lembro. Então foi muito difícil. Talvez pode ter sido porque eu não falava francês fluente, pode ser, não sei. Pode ser que eu também já estava meio que... Em Montreal você conseguiu amizade com quebequenses, mas são 2, 3 anos depois da sua chegada, então seu nível provavelmente estava muito... Eu não... Não sei se tem a ver de falar bem ou não falar bem o francês, né? Talvez pode ser porque eles não são tão... São coisas de duas cidades diferentes? Quebec é mais fechado? Qual é a sua... Não, com certeza. Quebec é muito mais fechado que Montreal, né? A Quebec não se compara com Montreal nessa questão. Mas não sei se tem a ver com o nível de francês. Por exemplo, aí eu vou comparar com Ottawa, né? Então, assim, é claro que eu tive toda a dificuldade que eu passei com o francês na cidade de Quebec, tudo que eu vivenciei na cidade de Quebec, e eu vou fazer uma pequena comparação onde eu estou agora, que é a cidade de Ottawa, falando inglês. Então, assim, o meu inglês também é muito nível básico, né? A gente está no nível, eu estou no nível 4, eu acho que vai até a 8, se eu não me engano, não sei exatamente isso, mas digamos que eu estou no nível básico ali, né? Para intermediar. Então, meu inglês, assim, eu não consigo, né, ter uma conversa fluente em inglês. Eu fico capengando como eu capengava quando eu cheguei com francês também. Mas eu não vejo essa dificuldade em falar que eu tinha no Quebec. Acho que a galera aqui de Ontário já é um pouco mais aberta nesse sentido. Mas eu não sei se por exemplo, eu não fiz amizade aqui. Eu já estou 1 ano aqui, claro que a Covid, né, evita certas coisas, mas já estou 1 ano, completei 1 ano assim, em abril. Não tenho amigos aqui em Ontário ainda, e não sei se é questão da língua. Então, por isso que eu não falo, não posso dizer que é questão da língua, mas eu sinto que, por exemplo, eu não tenho a barreira que eu tenho de falar inglês aqui como eu tinha em Quebec. Por exemplo, aqui eu me sinto muito mais livre de falar meu inglês totalmente errado ou capenga numa farmácia para comprar um passe de ônibus ou para fazer qualquer coisa. Eu me sinto muito mais livre, mais solta, mais podendo errar. E em Quebec eu ficava muito travada com o meu francês. Ok. As pessoas estavam comentando sobre o seu nível de francês? Ou... Então, uma coisa que eu aprendi com Quebec, com a província de Quebec, não exatamente só em Quebec, porque isso aconteceu em Montreal também, é que, por exemplo, a gente fala em francês e às vezes eles não entendem. Então, a gente tem que repetir. Então, mas às vezes eles não entendem porque eles não entendem mesmo, porque eles não têm, talvez no Brasil a gente está muito acostumado a ouvir várias nuances, né, do português, e talvez aqui em Quebec eles não tenham toda essa, né, essa vivência que a gente tem com o português. Então talvez eles tenham dificuldade realmente de entender a nossa pronúncia, mas não é porque eles talvez tenham raiva, ou porque a gente não fala certo, ou por causa disso. Eu aprendi que, tipo, eles têm dificuldade de entender, então até hoje, eu repito, se eles não entenderem uma vez, eu repito a segunda, eu repito a terceira, porque tem gente que realmente tem dificuldade de entender a nossa pronúncia. Entendi. Eu estou te perguntando isso, Michel, porque eu acho super interessante, porque você está lá há 10 anos, quase 8, 10 anos? 8? 8 anos, 8 anos, fez 8 anos porque esse ano. Em 2018, como você bem sabe, um governo de centro-direita foi eleito pelo povo quebequense. E por que ele ganhou essa eleição? É que o povo quebequense estava no meio de um debate falando: a gente não tem nenhum problema com imigrantes, precisamos de imigrantes, mas estamos cansados deles que chegam sem falar o idioma.
ou não falando o idioma certo, porque a proposta do Quebec é... então, eu estou me perguntando se a sua experiência que você está me falando, talvez no início da sua experiência no Quebec, teria a ver com esse negócio do quebequense que está dizendo eu estou aberto, mas eu quero pelo menos que eles se comuniquem. E talvez não é isso, talvez você está me falando, eles não entendem mesmo por causa do meu sotaque. Então, Sérgio, eu acho, eu assim, inicialmente eu tinha uma visão, hoje eu tenho uma outra visão sobre isso. Uhum. E assim, a gente vai falar que, por exemplo, não tem racismo, ou a gente vai falar que não tem preconceito com... Tem. Existe, né? Então, vai falar que existem pessoas que não estão nem para imigrantes, que não querem, fazem questão de entender o seu francês, porque você tem um sotaque. Existe, não posso falar que não existe, existe. Existe. Mas, assim, eu não vejo agora, atualmente, eu não vejo pelo lado negativo, porque eu aprendi a respeitar a cultura quebequense e a entender um pouco mais. É claro, quando eu morava na cidade de Quebec, eu ficava com muita raiva que as pessoas não entendiam o meu francês e eu tinha que repetir, e eu ficava... Então, isso até foi um dos motivos que talvez falar, será que em Montreal seria mais fácil? Sim. Então, não foi o motivo final, mas foi dois. E tem essa dificuldade, né? Eu tive um pouco dessa dificuldade no Quebec, mas será que... Eu não vejo que foi uma coisa mais negativa, eu vejo como uma coisa que foi uma dificuldade. Realmente, a gente tem que melhorar o nosso francês, Existe uma dificuldade? Existe, mas não é todo mundo, né? A gente não pode falar, é a maioria, é a minoria. Não sei. Eu tive problemas e tenho sotaque até hoje. Mas hoje eu faço questão de falar, não tem sotaque, não tem problema. Se você quiser que eu repito. Você não entendeu? Eu repito, eu não tenho problema quanto a isso. Eu vou repetir quantas vezes for necessário até você entender o meu francês. E eu aprendi a viver dessa forma, de uma forma mais positiva, e eu não tento ver pelo lado negativo. Então, porque se a gente for parar para analisar só a galera que não quer... Aí a gente vai entrar em outras questões, né, de minorias, que não vai valer muito a pena. Então, eu tento ver pelo lado do positivo. Eu acho que eu sou muito grata por tudo que eu vivi no Quebec. Eu acho que talvez se eles não fossem tão firmes, assim, não entendo o seu francês, eu talvez não tinha me esforçado tanto para aprender o francês, ter me esforçado. Eu fiz tanto curso de francês, eu fiz tanto curso, eu fiz várias certificações de francês e diminui nível, aumenta, tal. Hoje, acho que hoje eu fico mais calma porque eu fiz uma prova, quando eu mudei para o governo federal, eu fiz uma prova no francês que me deu como B2 e C1. Falei, agora, mesmo que eu tenha sotaque, não tem problema. Vocês não me entenderem, sabe? Eu relaxei quanto francês. E talvez o fato de estar aqui, de estar vivenciando a mesma coisa com o inglês, me fez, calma. Eles vão entender, dá para entender, e a gente tem que seguir, né? Acho que a vida está aí para a gente viver. Existem dificuldades, todo mundo tem suas dificuldades, nem todo mundo aqui conhece o mundo inteiro, é viajado, ou conhece outros idiomas. Então, eu tento não entrar nesse conflito mais, não. Eu tento ver como uma coisa positiva e para mim não foi ruim, sabe? Não foi ruim no sentido de, tipo, me levou para frente, não me levou para trás. Foi ruim porque eu tive que aprender, dar muita cabeçada na porta, assim, cara, é chato, mas vamos seguir porque a gente não tem tempo de ficar olhando para trás e ficar chorando. E foi assim, como é a vida, foi assim. Foi difícil as entrevistas, foi tudo difícil e vamos seguindo. Estou totalmente de acordo com você, porque você está falando, eu estou vendo o meu filme do lado contrário, porque os brasileiros, como o português, a maioria não se importa, são super gentis, mas tem casos também que é chato, mas no final, e não foi fácil, ainda falo com sotaque, mas no final eu amo seu país e é a mesma coisa para você. Então. Exato, é a mesma coisa. A gente vai carregar nosso sotaque e, como eu falei, idioma para mim não é fácil, eu vou carregar meu sotaque. Tem pessoas que nem têm sotaque, mas eu tenho e tudo bem, eu vou viver com isso. Sim. Tô feliz, quero ser feliz e vamos em frente. E como seria a sua avaliação agora? Bom, agora você foi para o governo do Quebec, trabalhou pelo governo do Quebec, e agora trabalha para o governo do Canadá, então se mudou para Ontário, mas qual seria a sua... Você se arrepende de alguma coisa? Vamos falar da vida no Quebec, agora está na Ontário, mas como é a École Quebec. A parte do Quebec, você se arrepende de alguma coisa? Você está feliz? Foi a escolha certa para você? Foi, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quebec foi para mim a escolha, foi o que mudou minha vida, né? Por isso que eu tento ver sempre pelo lado positivo o Quebec, porque
Muda minha vida, simplesmente, assim, mesmo por eles serem talvez meio fechados e forçarem o francês, a gente me fez mudar de vida, me fez ter uma família linda, como eu tenho hoje. Não tenho problema de falar quem eu sou, com quem eu sou casada, nunca tive esse tipo de preconceito, nunca tive nada. Não vou dizer que não tem pessoas que são preconceituosas, não estou dizendo isso, estou dizendo que eu nunca tive problemas de conseguir um emprego por expor quem eu sou, entendeu? Então, não me arrependo de nada. Né? Então, as pessoas que querem ir para Quebec, eu falo, vai para Quebec, aprende o francês. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, a gente sabe que não é fácil aprender um novo idioma. Às vezes quer desistir, ainda mais na loucura que é o Brasil, né? Que a gente trabalha muito tempo, e aqui o trabalho é bem, de 8 às 4, né? Dependendo do horário que você trabalha. Fechou, fecha 4 horas, fecha o computador, vai para sua casa, amanhã você começa. Quer dizer, agora a gente está trabalhando de casa todo mundo, mas era assim. E aqui não é igual no Brasil, que você tem que ficar trabalhando igual louco, comprovar que você é melhor e tudo mais. Então, não me arrependo de nada e digo para as pessoas, venham, porque se quer ter uma qualidade de vida, não me arrependo. Esse foi um dos objetivos de mudar do país, ter uma qualidade de vida. E quando eu saí do Brasil, antes de sair do Brasil, eu sofri um assalto à mão armada, então me fez correr. Então, não me arrependo de nada que eu vivi. Foi difícil, mas não me arrependo. E agora, vamos encerrar nisso. A Raquel está procurando o quê agora? Ela já está na frente para o próximo emprego? Então, mas aí muita coisa mudou nesse processo todo, né? Então, a Raquel, a gente veio para cá, um dos motivos foi a fisioterapia, que ela não estava feliz lá, e quando nós estávamos morando em Montreal, ela começou um curso, acho que vocês falam AEC, né? Acho que é AEC ou AEC, e ela começou em curso em informática, então ela começou esse curso lá em Montreal, conseguiu fazer um estágio na área de informática, então ela mudou de área, e aqui, chegando em Ottawa, ela conseguiu um emprego. Então, agora vocês dois... As duas estão trabalhando com TI. TI. Eu acho que ela vai começar a focar mais na carreira dela agora, não? Será? Acho que agora sim. Acho que agora não tem muita escolha. Informática tem que estar, tem que ser. Seguir aí, não vai mudar mais, não. Então, qual é o plano da família agora? Ficar em Ottawa, ficar no governo federal e construir uma carreira mais como funcionária pública? Sempre foi o meu objetivo, né, o funcionalismo público, então minha carreira, o nosso foco é esse, o dela acredito que sim, ela está ainda com um estágio probatório, que é 1 ano, né, no caso federal, e o nosso objetivo é aumentar a família e, se Deus quiser, continuar no emprego público. A gente não sabe com o Covid como vai mudar, muda a vida, já mudou muita vida, a vida de muita gente, eu não sei como vai ser a nossa, mas o nosso objetivo é continuar. Não sei se Ottawa, porque, por exemplo, o governo federal, principalmente o nosso ministério, eles adotaram o home office como o mais novo normal, então está todo mundo de home office, se você quiser ir para o bureau é uma opção sua. Então a gente pode voltar para Montreal, a gente pode viver onde a gente quiser, dentro do Canadá, onde exista o escritório do nosso ministério, digamos assim. Então a gente pode ir para onde a gente quiser, mas a gente não está pretendendo sair de Ontário por enquanto. A gente está pretendendo fazer a nossa carreira, obviamente, no funcionalismo público, mas não sair de Ontário por enquanto. Mas eu amo Quebec, não tenho nada contra Quebec, eu sou apaixonada e muito grata por tudo que eu vivi no Quebec, todas as amizades que eu fiz no Quebec. E estou sempre lá, né? Tenho amigos lá, então estou sempre lá. Acho que agora tenho alguns amigos que voltaram para a cidade de Quebec, então estou devendo uma visita na cidade de Quebec, então tenho que ir lá também. Mas a gente está sempre passeando por aí, não tem nada assim, estou sempre por lá. Michelle, muito obrigado pela presença. Posso deixar uma mensagem aqui para a galera que quer... Por favor. Então, para a galera que quer vir para o Quebec, como eu falei anteriormente, a minha vida não foi fácil, aprender em francês não é fácil. Como eu falo até para muitas meninas que querem entrar na TI, né, que querem mudar de carreira, como a Raquel mudou, como a minha esposa mudou, não é fácil, mas não desista, tente, continue, persista, que a vida vai conseguir abrir portas para você, o francês vai te abrir portas, a informática também pode abrir portas, então vai pela cidade de Quebec, o processo está lá, eles têm muita oportunidade, em informática tem muita oportunidade. Falando francês, às vezes nem precisa de um B2, mas talvez um B1, talvez ajude.
E fui muito feliz, sou muito feliz aqui no Canadá, fui muito feliz na cidade de Quebec, em Montreal também. Sou muito grata por tudo que eu vivi e vivo até hoje no Canadá, mas especialmente na cidade de Quebec e em Montreal também. Sou muito feliz por tudo que eu vivenciei e me permitiu ter a família que eu tenho, linda, e espero crescer ainda mais a minha família e daqui a algum tempo contar aqui que a família aumentou. Vamos te desejar isso de coração, do coração da Ecole Quebec, um novo bebê. Sim. Obrigada a vocês fazem parte da minha vida. A Ecole Quebec tem sempre um lugarzinho guardado no meu coração. Os professores que passaram na minha vida são sempre especiais. E fico muito feliz, obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, de estar, né, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. E é isso. Muito obrigada a você também. Tá bom. Obrigado, Michelle. Manda um beijo para Raquel também. Mando sim. 2 e manda 3 para Felipe, tá bom? Mando sim. Beijo, Sérgio. Tchau.